Aurita sim! Oi, gente, eu sou o Lucas. E eu sou a Thay. E hoje vocês estão aqui na nossa cozinha, porque a gente vai estrear um quadro novo nesse canal. Por que choras, mestre Jacan? Não é esse não. Na verdade, a gente não é nenhum Masterchef, mas uma vez por semana a gente tem o hábito de fazer nossas próprias marmitas para comer, né? De uma forma um pouquinho mais saudável. Então a gente resolveu usar esse tempo para poder bater um papo com vocês, sem filtro, sem edição, sem nada disso. Aqui a gente vai trazer um pouquinho do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, até mesmo talvez algumas curiosidades sobre a viagem, sobre a nossa viagem, mas num papo muito mais descontraído, né? Até mesmo para falar um pouquinho das nossas inseguranças, talvez, e também das nossas expectativas. Haja naturalmente. Não sei. Bom, então, como que a gente se divide aqui na função cozinha? Basicamente, eu corto os legumes e o Lucas cozinha. É isso. Exatamente, eu tô aqui já cortando a cebola, né? A parte mais tensa também da cozinharia. Porque hoje a gente vai fazer um frango, né? Na verdade é sempre o frango que a gente faz, mas é um frango no iogurte, que é muito bom. Eu até cozinho, gente. Eu até sei cozinhar. O meu arroz é muito melhor do que o do Lucas, por exemplo. Isso eu confesso. Mas eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto muito, eu não tenho essa habilidade, sabe? Essas coisas que dizem que é energia feminina, pra mim não rola. Então eu só pico o legume pra falar que eu ajudei. Inclusive, eu acho que eu conquistei ela justamente por essa habilidade, porque a partir do momento que a gente já se conheceu, eu já comecei a fazer as coisinhas no apartamento que ela morava, né? Já comecei a fazer no café da manhã, essas coisinhas assim. A bicha aproveitou e falou assim: agora é o resto da vida. É verdade, eu acho que isso é um ponto positivo, viu? Se quiser minha comida, eu já tô feliz. Mas, vamos falar sobre essa mudança que a gente vai fazer, né? De país. Uma mudança grande, uma mudança que até um tempo atrás nem a gente esperava. Na verdade, eu sempre quis me mudar de país, né? Sempre tive esse sonho, mas é uma decisão difícil. Então, tomar essa decisão já é um grande passo, assim, já é muita coisa. Até por isso que a gente está super animado, né, com essa nova ideia. Eu senti que as energias se movimentaram depois que a gente tomou essa decisão, depois que a gente comunicou aqui no YouTube. E é isso, gente. Agora vamos ver o que vai dar, né? Inclusive, se vocês não seguem a gente ainda aqui no nosso perfil, né, aqui no nosso canal, já se inscreve no canal, aperta aí o sininho para poder receber todos os alertas, né, dos nossos vídeos. Mas enfim, num outro vídeo eu já falei, né, que eu não era muito a favor, assim, eu não estava muito nessa ideia de mudança. Para quem não sabe, eu já fiz um mochilão. Eu fiz um mochilão na Europa por uns 88 dias, mais ou menos. Então, assim, quem faz mochilão, eu fiz mochilão raiz, tá? Que é aquele de passar perrengue e tudo mais, né? E aí, isso me traumatizava um pouco também. Apesar de ter sido uma época bem legal, assim. Quando falava em mudar para a Europa, eu já lembrava de todos os perrengues que eu tinha passado lá, né? Mas seria legal você contar um pouco dessa história, né, gente? Porque foi, assim, eu não teria coragem de fazer o que ele fez. E olha que eu já viajei para alguns lugares, hein? Até hoje ela acha que eu fiquei com cara. Sim, eu vou falar a verdade pra vocês. Vou até olhar aqui pra câmera. Pra mim, o Lucas é gay. Ele é viado e ele tá comigo no casamento de fachada. Já fazem todo o tempo que a gente tá junto, desde 2022. Esse ano vai fazer 4 anos aí que eu tô enganando ela, pessoal. Acontece, né? Acontece. Mas não é, então, como que foi? Eu nunca tive muita pretensão de viajar assim, né, de início. Só que aí o meu irmão, ele fez uma viagem para Portugal. É aquilo, né, gente? Eu acho que a gente até pode falar um pouquinho aqui sobre as expectativas que a gente tem, né, enquanto a gente está ali no nosso mundinho. Porque eu nunca refleti sobre isso, de sair do meu país, de sair, às vezes, do estado, até eu já tinha viajado para fora do estado, mas para fora do país, assim, eu nunca imaginava. E aí o meu irmão, ele viajou para fora do país, né? E eu fiquei com aquela vontade também. Falei, oxe, também quero ir. E até então eu trabalhava numa empresa. Eu já não estava feliz assim no primeiro ano que eu estava na empresa. Eu fiz um cálculo por cima, assim, de quanto eu receberia se eu fosse mandado embora também. Falei, meu, se eu for mandado embora, eu vou comprar minha passagem para a Europa. Só uma pausa aqui para explicar o nosso processo de cozinha. Eu lavei agora todos os legumes
E a gente não costuma tirar as cascas, né? Não costuma descascar eles por conta dos nutrientes, né? A gente até descascava a cenoura, se eu não me engano, mas a gente parou também, porque eu tenho preguiça e como os nutrientes fazem parte da casca, então já é mais uma desculpa saudável para eu me esforçar menos. É isso. E também, até porque a gente cozinha, né? Então, assim, água fervente ali mata bastante coisa, né? E agora eu vou precisar da tábua. Tem que me desfazer aqui, mas já tô me desfazendo, aí depois eu dou meu jeito. Aqui é assim, viu, gente, ó, quem cozinha sou eu mais, né, mas quem manda é ela. Então, por mais que eu precise da tábua, se ela precisa... Sou eu que vou usar. É ela que vai usar. Então, eu já vou dar uma dica de relacionamento para vocês que estão aqui, gente. Vocês precisam se relacionar com uma pessoa que vocês possam mandar. E não é brincadeira, não. Tô falando assim, sério, para todas as mulheres. A gente vive num país com as maiores taxas de feminicídio. Né? Mulheres morrem todos os dias. Só esse ano eu vi um vídeo de que no dia 6 de janeiro, 16 mulheres já tinham sido registradas mortas por feminicídio no Brasil. Então, assim, a gente não pode ficar com pessoas que ameaçam nossa segurança, que fazem nos sentir desconfortável de alguma maneira. Se for para alguém ser perigoso, que seja você, entendeu? Seja você a perigosa da relação. Mande, desmande e arruma alguém bonzinho para poder te passar segurança. Então, dito isso, pode continuar a história. Ela com a faca na mão, eu não vou discordar nem... Eu ia falar uma palavrão, mas por nada. Não pode falar palavrão aqui, senão nosso vídeo vai desmonetizar. Nem é monetizado. mas é isso. Inclusive, esse é o objetivo desse canal. Então, por isso que a gente pede para vocês seguirem, justamente para ele começar a ser monetizado. Enfim, voltando. Então, finalizou o ano ali, eu acho que em janeiro eu comprei a minha passagem. E aí foi isso, me preparei, fui, né? Mas, gente, eu tava com, como eu falei, com 12 mil euros ali. 12 mil reais. 12 mil reais, não era 12 mil. Seria quanto isso? Sei Nossa, lá, na época o euro era 3,50, né? Então, dava em torno ali de uns, um pouco menos de, acho que de 4 mil reais, 4 mil euros, imagino. Quando eu fiz os cálculos, eu tinha em torno de uns 40 euros para gastar por dia. Só que isso, assim, de início eu achava que não era nada. E eu fui muito perdido mesmo. Porque eu não entendia, não sabia de nada, não sabia o que era mais barato, como que eu ia pagar as coisas mais em conta. Então, no início, eu passei um perrengue gigantesco, porque eu estava gastando muito mais do que esses 40 euros. Eu acho que já num dos primeiros dias, assim, eu gastei em um dia, eu gastei, acho que 50 euros para dormir num hotel. Mas eu quero que você conte para eles a história direito. Ela quer que eu conte eu quero que ele do meu romance com o francês. O romance com o francês, que eu quero que vocês me digam se teve ou não alguma coisa aqui nos comentários, tá? Porque eu acho que teve. Eu já contei essa história tantas vezes, mas vamos lá então. Mas enfim, né? Eu vou chegar lá, tá bom, gente? Aí eu comecei a entender melhor o processo, achar melhor os lugares mais baratos para ficar, né? Para dormir. Mas até entender isso, teve essa história com o francês. O meu objetivo inicial era chegar em Berlim, e no meio do caminho eu parei em Lyon. Lyon foi um dos lugares que eu tive que pagar 50 euros o quarto, assim. Só que eu já tava vendo assim que, não ia dar certo se eu pagasse e eu tinha que ficar em Lyon 2 noites. Eu falei, não vai dar certo. Eu gastar 100 euros aqui em Lyon só pra dormir, não vai dar certo. Aí o que eu fiz? Me preparei pra dormir na rua. Você sai daqui do Brasil pra ir virar mendigo na Europa. Então, em Lyon, eu falei, não, vou dormir na rua, só que você em outro país, dormindo na rua, você tem que ter um preparo psicológico maior, assim. Então, fui ali, tava vendo onde que eu ia ficar, né? O engraçado é que eu pensei em dormir na rodoviária, só que a rodoviária de Lyon é uma rodoviária internacional, onde recebem ônibus, né, de outros países. E aí eu entrei na rodoviária à noite pra dormir na rodoviária, de cara eu já topei com o exército. Aí que eu falei, aqui que eu não vou dormir, né? Aí tinha uma praça na frente da rodoviária, eu falei, vai ser aqui mesmo. E aí eu fiquei ali no banco, ali, né? Matando hora, não sei o quê.
Já era, eu acho que mais de meia-noite. Já tava escuro, né? Inclusive no verão lá demora para escurecer, mas já tava escuro, assim, já tava noite. Quando do nada, assim, brota um francês do meu lado, assim, eu não sei nem de onde ele surgiu. Oui, Oui, na mesma meia-noite, um francês, oui, oui. do seu lado. E o engraçado é que o meu inglês na época era meio ruim, muito ruim. A gente começou a conversar ali de algum jeito, eu não lembro como. E ele falou assim pra mim: Meu, você não quer ir tomar um café, né? Mal ele sabia que café era esse. Não era Eu acho, qualquer que café. eu acho que café na França quer dizer outra coisa. Aí eu pensei, eu falei, meu, tô aqui, já tô aqui sujeito a qualquer coisa, né? Eu falei, ah. Aí eu olhei, medi ele, assim, né? Medi o francês, era um francês meio magrelão. Qualquer coisa, no soco eu ganho. Eu pensei exatamente isso. Nesses segundos, assim, eu medi ele e falei assim, não, tô aqui, tô fudido. Mas se ele vier com graça pra cima de mim, né, querendo me dar algum golpe, no soco eu levo. E fui. Até hoje eu me pergunto isso, que assim, eu não sei porquê, cagas d'água, eu entrei no carro dele. Entrou no carro e eu entrei atrás, fui junto. Hoje em dia eu me pergunto assim, eu falei, meu, por que eu entrei no carro dele? Só que aí, entrei, fui. Aí ele começou a andar com o carro, e eu pensando, ele vai estar achando um café por aqui, né, pelo centro, né, eu tava mais perto do centro, assim, de Lyon. Começou a andar. Aí eu só olhando assim onde que eu tava, onde a gente tava eu ainda reconhecia. Aí ele começou a sair do centro. Aí eu falei, puta, daqui eu já não sei mais voltar embora. Imagina só, gente, você em outro país, dormindo na rua, é abordado por um estranho e esse cara te chama pra ir tomar um café, você entra no carro desse estranho e ele começa a te levar pra um lugar que você não conhece, e isso de madrugada. Assim, é a receita perfeita pro tráfico humano. Uma hora que eu não aguentei, perguntei pra ele, meu, onde você tá indo? E aí ele me falou, não, tô indo na minha casa. Ai, gente, eu tava tão nervoso que eu não lembro o caminho de descer do carro até entrar dentro da casa do cara. Eu não lembro, isso, assim, essa memória tá apagada. Eu não tenho essa memória mesmo. A gente chegou no prédio e tal, entramos, e aí eu já fiquei, meu, olhando tudo, o investigador, né, pensando que eu ia identificar alguma coisa, se o cara era um maluco, né, ou se o cara era de boa, e ele me ofereceu um chá. Eu falei assim, você não quer tomar um café, um chá, né, mesmo? Eu falei, eu prefiro um chá, que eu não gosto de tomar café, pra quem não sabe. Não gosto de café. Eu prefiro um chá. Ele fez o chá e eu tomei, mano. Nossa senhora. Ai, que loucura. Só cometeu erros nessa noite. Só erros, só erros. E aí eu já tava cansado, né? Foi um dia inteiro caminhando, assim, e enfim. Aí o sono começou a bater. E aí nisso eu já pensei, mano, o cara drogou esse chá. Ai, me ferrei, me fudi. Porque eu só lembrei, assim, que ele podia ter drogado o chá depois que eu tomei. Eu falei, puta, me ferrei. Aí começou a bater o sono, mas eu falei, não, aqui eu não durmo. De jeito nenhum, não vou dormir. E aí, ele sentou do meu lado. Ó, toma cuidado com as palavras que você vai usar agora, tá? Tá, não vou falar como ele falou. Ele sentou do meu lado, assim, aí começou a fazer umas perguntas. E aí, vou usar a Tainá aqui, gente. Tá? Vou usar a Tainá aqui como exemplo. Vou ficar assim, ele sentou pertinho, e aí coloca sua mão aqui em cima, assim, né? Como se estivesse em cima assim do coisa, né? Aí começa, nossa, que tatuagem bonita. Nossa, o que significa? Aí, aí eu entendi. Aí eu fui entender o que o cara queria. Só agora, que o café era eu. Só aí que eu fui entender que esse café era eu. Só que, né, gente, eu realmente não sou bissexual, pelo menos, né? Porque senão não estaria, se eu fosse homo, eu não estaria casado com a Thay. Eu não sou nem bi. Então, aí eu já comecei a ficar constrangido. Aí eu falava assim, ai, nossa, obrigado, né, não sei o quê. E aí eu já tentei enfiar assim, que eu tinha uma namorada, né, que eu tinha uma companheira. Não tinha nada, né, na época eu era solteiro. E ele percebeu que não ia virar nada. Ele percebeu que não ia virar nada. Assim, mas esse seu risinho não tá com cara de que não virou nada. Eu não tava assim, não virou. Pior que não virou. O pior que eu sempre falo. O pior porque vocês vão entender depois também. Eu vou entrar nesse contexto. Eu quero deixar uma enquete aqui também, né? Eu queria que vocês respondessem nos comentários o que vocês teriam feito nessa situação. Acho que é uma boa.
Se vocês chegassem nessa situação, mas pensa que vocês chegaram, que você falou assim, meu, fiz tudo isso, beleza, e cheguei, entrei na casa do cara, o que que eu faria? Lembrando que vocês estão numa região que vocês não conhecem nada, e é tipo 1h da manhã, tá? Tem todos esses detalhes. E aí, ele entrou pro quarto dele. Aí eu falei, ufa, escapei, né? Ufa, ele desistiu, eu escapei, ele vai ficar lá no quarto dele. Aí passou um tempo, gente, eu começo a escutar barulhos estranhos. E ele começa a falar uns negócios estranhos. Eu não vou repetir o que ele falou. Pra não desmonetizar o nosso Exatamente. Vídeo. Traduzindo. Ele falava assim, eu gosto de... Entendeu? Aí eu não acreditando, eu falei, mano, não é possível que ele tá falando isso mesmo, né? Só que meu inglês, como eu falei, não era tão bom. Ah, eu falei, mano, vou ali no quarto, porque ele tava com a porta aberta do quarto. Entendeu o que esse cara tá falando. A sorte é que ele não tava com nada de fora, né? E aí ele falava isso, né? Que ele gostava de uma cenoura, né? Aí ele começou a perguntar se eu gostava. Aí eu falava que não, porque eu preferia a mulher, né? Que não sei o quê. Aí que ele fez o convite, né? Fez um convite. Né? Fez um convite não, fez uma pergunta pra mim. Perguntou se eu tinha. Se ele tinha uma cenoura grande. Se eu tinha uma cenoura grande. E aí eu super sem graça, já falando assim, ah, minha namorada gosta, né? Não sei se é grande ou não, mas minha namorada gosta. E aí ele começou a falar assim que se ele poderia ver, perguntou se ele poderia ver, e eu falando que não, e ele falou que me pagava. Ele pagava quanto? Então, só que ele não falou. Ele falou assim, eu pago você, eu te pago pra ver. E até hoje eu fico pensando assim nisso, né? Porque quando eu finalizei esse mochilão, eu voltei com 4 euros na carteira. 4 euros, não tinha mais nada. E ainda Passou fome na rua? Passei fome, assim. Eu penso até hoje, eu falei, mano, se eu conseguisse ter tirado pelo menos uns 100 euros desse cara, eu não teria finalizado a viagem desse jeito, né? Mas, se você aceitasse mostrar a sua cenoura grande pra ele, com certeza não ia parar por aí, né? Ele ia querer mais. Então, exatamente. Mas aí o valor talvez subiria. Será? E aí, gente, o que vocês acham? Ele aceitou ou não a proposta do francês? Eu acho que sim. Eu falei assim pra ele, eu vou sentar no sofá ali, vou descansar um pouco. Mas aí chegou umas 4, ele falou que ele ia deitar, ia descansar, e se ele podia levar eu embora, né? Aí na mesma hora eu falei, nossa, e agora? Aí peguei minhas coisinhas, fomos, né? Fui embora. E ele me deixou bem perto do ponto que eu tava, assim. E foi isso, a história foi isso. Foi isso que ele conta pra vocês e pra mim há 4 anos, né? Mas a gente nunca vai saber da verdade. Essa história me lembrou um pouco os perrengues que eu tive quando eu fui lá pro Peru. Foi a minha primeira viagem internacional também, então, assim como o Lucas, eu não tinha muita perspectiva de sair do país, de fazer uma viagem assim, né? Quando eu tive essa oportunidade de viajar com uma amiga em 2000 e quantos? Acho que foi 2018. Foi assim, um mundo se abrindo de possibilidades pra mim. Só que nessa viagem deu muita coisa errada. Tipo, teve muito perrengue, porque era a nossa primeira viagem internacional, tanto minha quanto dela, a gente não falava o idioma do país, então aconteceu muita coisa. Só que eu vou deixar pra contar esses detalhes no próximo vídeo, da semana que vem. A gente vai ter um outro vídeo desse quadro, né, de cozinha e fala. E aí eu conto com detalhes tudo isso. Mas espero que vocês tenham gostado da história do Lucas. Já deixem aqui suas opiniões nos comentários, tá? Não vai dar tempo de mostrar a comida pronta, né? Mas segue a gente lá no Instagram também, @auritaci_, que a gente posta um pouco mais detalhes aqui do nosso almoço e da nossa rotina de cozinha fitness, tá bom? Um beijo! Valeu, gente! Tchau!